Você já parou para pensar por que tantos reis poderosos rejeitaram palavras que séculos depois se provaram verdadeiras? Porque homens com exércitos, tesouros e palácios escolheram ignorar vozes que anunciavam o fim de tudo o que haviam construído. A resposta não está na incredulidade, mas em algo muito mais perturbador: a conveniência política. Hoje vamos mergulhar em uma verdade que atravessa milênios e continua ecoando em nossos dias. Uma verdade preservada não nos salões dos poderosos, mas nos silêncios dos derrotados, nas margens dos impérios, nas mãos de escribas anônimos que escolheram a fidelidade quando tudo ao redor desmoronava. Imagine Jerusalém no século 7 a.C. A cidade pulsa com um movimento de comerciantes, soldados e cortesãos. No Palácio Real, o rei Zedequias recebe relatórios otimistas de seus conselheiros. O Egito prometeu ajuda militar. As muralhas estão fortificadas. A propaganda oficial garante que Deus jamais permitiria que sua cidade santa caísse. Mas há um homem que insiste em dizer o oposto. Jeremias, filho de Hilquias, percorre as ruas proclamando uma mensagem que ninguém quer ouvir. Resistir à Babilônia é resistir ao próprio Deus. A cidade cairá. O templo será destruído. O exílio é inevitável. Para entendermos a gravidade dessa situação, precisamos saber que naquela época a religião e o Estado eram inseparáveis. Questionar a política do rei era blasfêmia. Anunciar a derrota era traição. Jeremias não estava apenas fazendo previsões pessimistas. Ele estava minando a segurança nacional, desmoralizando as tropas, enfraquecendo a resistência. Aos olhos do establishment, ele era um colaboracionista, um traidor que deveria ser silenciado. E quase foi. O profeta foi preso, jogado em uma cisterna de lama para morrer de fome, acusado formalmente de deserção. Documentos da época confirmam que profetas eram tratados como inimigos internos, quando suas mensagens contrariavam os interesses do trono. Arqueólogos descobriram que a Jerusalém daquele período estava em plena expansão urbana. Escavações revelam casas nobres sendo construídas, oficinas produzindo armas, celeiros sendo ampliados. Tudo indicava preparação para a resistência prolongada. A elite estava investindo no futuro da cidade, e justamente nesse contexto de otimismo forçado, Jeremias caminhava anunciando ruína total. Historiadores explicam que líderes políticos precisam projetar confiança, especialmente em tempos de crise. Admitir derrota é politicamente impossível, por isso a palavra profética não foi apenas ignorada, foi ativamente combatida. Mas Jeremias não estava sozinho na história dos profetas rejeitados pelo poder. Séculos antes, outro homem enfrentou a ira real por dizer a verdade inconveniente. Seu nome era Micaías, filho de Imlá. A narrativa está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 22. O rei Acabe de Israel queria atacar Ramote-Gileade. Ele reuniu 400 profetas que unanimemente garantiram vitória. A propaganda estava funcionando perfeitamente. Mas Josafá, rei de Judá, aliado na empreitada, teve um lampejo de prudência e perguntou se não havia outro profeta para consultar. Acabe respondeu com amargura: ainda há um homem por meio de quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas somente o mal. É Micaías, filho de Imlá. Que confissão extraordinária! O rei admite abertamente que rejeita o profeta não porque ele está errado, mas porque ele não diz o que o rei quer ouvir. Micaías foi chamado, e quando entrou na presença real, todos esperavam que ele se curvasse à pressão. Mas ele declarou com coragem impressionante: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, você vai morrer e seu exército será derrotado. A reação foi imediata. Um profeta oficial chamado Zedequias, filho de Kenaana, esbofeteou Micaías no rosto.
O rei ordenou sua prisão com rações reduzidas de pão e água até que voltasse vitorioso. Micaías respondeu: Se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Acabe morreu na batalha exatamente como profetizado. Micaías estava certo. Os 400 profetas oficiais estavam errados. Mas quem foi preso? Para aquela sociedade, isso era mais do que censura, era controle narrativo total. Antropólogos culturais revelam que monarquias antigas dependiam de legitimação religiosa. Reis governavam porque deuses ou Deus os escolhera. Profetas funcionavam como porta-vozes divinos que validavam decisões políticas. Quando um profeta quebrava esse pacto e anunciava juízo contra o próprio rei que deveria legitimar, ele não apenas perdia prestígio, ele se tornava alvo de eliminação. A profecia independente era subversiva por natureza. Por isso a Bíblia está cheia de profetas fugitivos, profetas escondidos, profetas perseguidos. Elias fugindo de Jezabel. Urias, filho de Semaías, executado por Jeoaquim depois de profetizar contra Jerusalém. A verdadeira palavra profética quase sempre veio de vozes marginalizadas, não do centro do poder. E aqui chegamos a uma percepção que transforma completamente nossa leitura das Escrituras. A Bíblia não é literatura oficial dos vencedores, é o arquivo dos derrotados. É o testemunho dos que perderam guerras, perderam terras, perderam o templo, perderam a nação, mas se recusaram a perder a memória e a identidade. Especialistas em literatura antiga explicam que narrativas imperiais são escritas para glorificar conquistas. Inscrições assírias, babilônicas, egípcias celebram vitórias, nunca derrotas. Mas a Bíblia hebraica narra, com brutal honestidade, as derrotas de Israel. O povo escolhido foi escravizado no Egito. Perdeu a terra prometida múltiplas vezes. Viu o templo destruído. Foi levado cativo. A narrativa não esconde a humilhação. Por quê? Porque grande parte do texto bíblico foi escrita justamente no momento do colapso total. Arqueólogos e historiadores datam porções significativas do Antigo Testamento ao período exílico e pós-exílico, após 586 a.C., quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Imagine escribas exilados na Babilônia, distantes aproximadamente 800 quilômetros de sua terra natal, uma jornada que na época levaria meses. Sem templo para cultuar, sem terra para cultivar, sem rei para governar. Politicamente, Israel estava morto, e foi justamente nesse silêncio forçado, nessa ausência de poder, que a palavra foi preservada e ampliada. Quem escreveu não tinha palácios, não tinha exércitos, não tinha pretensões imperiais. Tinha apenas memória, dor e esperança teimosa. Sacerdotes sem templo organizaram tradições orais. Poetas exilados compuseram lamentações. Escribas anônimos copiaram textos sagrados com mãos trêmulas, sabendo que aquelas palavras eram a única garantia de que algo de seu povo sobreviveria. A Bíblia, portanto, é literatura de resistência cultural. Foi escrita não para celebrar vitória, mas para garantir sobrevivência. Para dizer, nós existimos, nossa história importa. Deus não nos abandonou mesmo quando tudo sugere o contrário. E aqui vem algo que impressiona profundamente. Enquanto escribas derrotados preservavam profecias de juízo contra seu próprio povo, eles também registravam oráculos ousadíssimos contra impérios estrangeiros, que na época pareciam eternos e invencíveis. Pense na audácia disso. Isaías, escrevendo no século 8 a.C., dedica capítulos inteiros a profetizar a queda da Babilônia quando ela ainda estava em ascensão. Babilônia, a joia dos reinos, a glória e o orgulho dos caldeus, será derrubada por Deus como Sodoma e Gomorra. Arqueólogos explicam que a Babilônia daquele período era um prodígio arquitetônico. Muralhas duplas de tijolos queimados,
jardins suspensos. O portão de estar decorado com tijolos esmaltados, representando touros e dragões. Era uma das maravilhas do mundo antigo. E alguém em Jerusalém estava escrevendo sua sentença de morte. O mesmo aconteceu com Nínive. A capital da Assíria era, no século 7 a.C., a maior cidade do mundo. Geógrafos estimam que tinha circunferência de aproximadamente 16 quilômetros, coisa impensável para a época. Muralhas de até 25 metros de altura. Palácios suntuosos decorados com relevos que hoje estão em museus. Nínive era sinônimo de poder absoluto. E o profeta Naum escreveu: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubos. Nínive está arruinada. Quem vai ter pena de você? Quando Naum escreveu isso, Nínive estava no auge. Criticar o Império Assírio publicamente era suicídio político, mas a profecia foi preservada. E em 612 a.C., exatamente como anunciado, Nínive caiu diante dos babilônicos e medos. A cidade foi tão completamente destruída que sua localização foi perdida por séculos. Somente no século XIX, arqueólogos britânicos a redescobriram enterrada sob colinas iraquianas. Historiadores explicam que essas profecias contra nações eram extremamente perigosas. Impérios antigos tinham redes de informantes. Textos subversivos podiam custar a vida de comunidades inteiras, mas os profetas não se calaram. Eles olharam para Babilônia, Egito, Edom, Moabe e declararam que nenhum império escapa do juízo divino. Nenhuma nação é grande demais para cair. Nenhum trono é seguro o suficiente quando construído sobre injustiça. E essas palavras foram escritas em silêncio, longe dos holofotes do poder, preservadas por gente que não tinha nada a perder exceto a verdade. Agora reflita sobre algo ainda mais intrigante. Por que reis ungidos por Deus falharam tão consistentemente? A Bíblia não esconde esse padrão. Saul, o primeiro rei, ungido pelo próprio Samuel, foi rejeitado por Deus por desobediência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e homicídio. Salomão, o mais sábio, acabou a vida adorando ídolos por influência de esposas estrangeiras. E depois dele, uma sucessão de reis que a Bíblia resume brutalmente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, um atrás do outro, geração após geração. A unção não garantiu fidelidade. O poder não gerou santidade. O trono não salvou ninguém. Zedequias é o caso mais trágico. Ele foi colocado no trono por Nabucodonosor como rei vassalo. Sua legitimidade era questionável, sua autoridade limitada. E justamente ele recebeu a última chance de ouvir a palavra profética e se salvar. Jeremias o visitou repetidamente, implorando que se rendesse à Babilônia. Não por covardia, mas porque essa era a vontade revelada de Deus naquele momento específico. Resistir seria catástrofe. Zedequias vacilou. Temia seus próprios nobres mais do que temia a Deus. Escolheu a conveniência política sobre a obediência profética e pagou o preço mais terrível. Viu seus filhos serem executados diante dele. Depois, teve os olhos vazados. Foi levado acorrentado para a Babilônia, onde morreu prisioneiro. A última coisa que viu foi a morte de sua descendência, o cumprimento literal da palavra que ele rejeitou. Antropólogos culturais que estudam monarquias antigas revelam que reis viviam em bolhas, rodeados de cortesãos que diziam o que eles queriam ouvir, cercados de luxo que os distanciava do sofrimento comum, protegidos por guardas que eliminavam ameaças físicas, mas não espirituais. Nesse ambiente, a palavra profética era a única voz genuinamente independente, o único contrapoder real. Por isso, era tão frequentemente rejeitada. Aceitar correção profética era admitir que o trono não era absoluto, que havia autoridade acima do rei, que poder político não equivale à aprovação divina.
E poucos reis tiveram humildade para isso. Mas houve uma tentativa ainda mais desesperada de silenciar a palavra. Está registrada em Jeremias, capítulo 36. Deus ordenou que Jeremias escrevesse em um rolo todas as profecias que havia recebido. O profeta ditou para seu escriba Baruque. O rolo foi levado ao templo e lido publicamente. A reação dos nobres foi de pavor. Eles entenderam a gravidade daquelas palavras. Levaram o rolo ao rei Jeoaquim. Era inverno, e o rei estava sentado junto ao braseiro, aquecendo-se. Conforme o escriba ia lendo, o rei cortava o rolo com canivete e jogava os pedaços no fogo, pedaço por pedaço, coluna por coluna, até que todo o rolo estava queimado. Seus nobres imploraram que não fizesse aquilo, mas ele não ouviu. Pensou que destruindo o texto destruiria a profecia. O que ele não sabia é que palavras de Deus não queimam. Jeremias recebeu ordem de escrever outro rolo, e dessa vez com acréscimos. A palavra que o rei tentou apagar voltou ampliada. Historiadores explicam que essa tentativa de censura revela algo profundo sobre o poder da palavra escrita. Tradição oral pode ser suprimida, matando-se os transmissores. Mas texto escrito sobrevive. Pode ser copiado, escondido, preservado. É por isso que impérios sempre temeram escribas. Escrita é memória permanente. É resistência organizada. É poder descentralizado. Jeoaquim morreu pouco depois. Jerusalém caiu exatamente como o rolo anunciava. Mas o texto sobreviveu. Está na sua Bíblia até hoje, e aqui precisamos falar de algo teologicamente profundo e perturbador. O silêncio de Deus como forma de julgamento. Houve momentos na história em que Deus simplesmente parou de falar, quando não havia mais profetas, quando não havia mais advertências. E esse silêncio era o sinal mais aterrorizante de todos, porque significava que o tempo de arrependimento havia passado. Antes da destruição de Jerusalém, em 586 a.C., houve décadas de profecias insistentes. Isaías profetizou. Jeremias profetizou. Sofonias, Abacuque, todos clamaram. Mas depois do exílio, algo mudou. A profecia começou a rarear. Ageu, Zacarias e Malaquias foram os últimos. E depois, silêncio. 400 anos sem uma palavra profética nova. Especialistas em história do período intertestamentário explicam que esses 400 anos foram marcados por dominação estrangeira contínua. Persas, gregos, seleucidas, romanos, um império atrás do outro. E Deus não falou, não porque não se importava, mas porque já havia dito tudo o que precisava ser dito. As Escrituras estavam completas, a palavra estava preservada. Agora era tempo de esperar o cumprimento. E quando Deus finalmente voltou a falar, não foi através de profeta da corte. Foi através de um homem selvagem vestido de pelos de camelo, comendo gafanhotos no deserto, gritando para multidões: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. João Batista quebrou 400 anos de silêncio, anunciando que a palavra em pessoa estava prestes a aparecer. O mesmo padrão se repetiu séculos depois. Antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, Jesus profetizou tudo. Advertiu os discípulos. Chorou sobre a cidade. Disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, silêncio. A geração seguinte esperou. E em 70 depois de Cristo, exatamente como anunciado, o general romano Tito cercou Jerusalém. A cidade resistiu, mas o cerco foi implacável. Joséfo, historiador judeu que testemunhou os eventos, registra horrores indescritíveis. Fome, canibalismo, facções internas brigando enquanto romanos atacavam. No final, o templo foi queimado. Aproximadamente 1 milhão de judeus morreram. Os sobreviventes foram vendidos como escravos. A palavra ignorada se cumpriu com precisão cirúrgica. Mas por que estou contando tudo isso?
Porque aqui está a revelação que transforma nossa compreensão das Escrituras. A Bíblia não é propaganda imperial, não é marketing religioso, não é texto escrito por vencedores para glorificar conquistas. É exatamente o oposto. É narrativa escrita por gente esmagada por impérios, por gente que perdeu tudo, por gente que experimentou o pior que a história humana pode oferecer e ainda assim se recusou a desistir de Deus. Israel era minúsculo comparado a Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Geografia explica que a Terra Prometida ficava justamente na encruzilhada entre África, Ásia e Europa. Todo império que queria expandir-se passava por ali. Israel foi invadido repetidamente não porque era importante, mas porque estava no caminho. E nesse contexto de fragilidade política, Deus escolheu revelar-se, não através de superpotência militar, não através de império invencível, mas através de povo pequeno, constantemente ameaçado, forçado a depender de algo além de força humana. A Bíblia narra derrotas, porque foi escrita por derrotados que descobriram que Deus não está necessariamente do lado dos vitoriosos. Ele está do lado dos fiéis, e fidelidade frequentemente se manifesta melhor na derrota do que na vitória. Porque vitória gera arrogância, derrota gera dependência, e dependência abre espaço para a graça. Os escribas que preservaram essas histórias não tinham nada a ganhar humanamente falando. Não receberam honras, não ficaram ricos, não conquistaram territórios. Simplesmente copiaram, traduziram, protegeram textos que testemunhavam tanto a fidelidade de Deus quanto a infidelidade humana. E o fizeram em silêncio, longe dos holofotes, nas margens dos impérios. E aqueles textos atravessaram milênios. Sobreviveram à censura, sobreviveram à perseguição, sobreviveram a tentativas de apagamento. Hoje são o livro mais lido, mais traduzido, mais estudado da história humana. A palavra que reis tentaram queimar ilumina o mundo inteiro. Pense nisso. Onde está a Babilônia hoje? Ruínas no deserto iraquiano. Onde está Nínive? Colinas escavadas por arqueólogos. Onde está o Império Romano? Memória em livros de história. Mas a palavra que esses impérios tentaram silenciar está viva, está ativa. Está transformando vidas em todos os continentes. Os poderosos caíram. A palavra permaneceu. E permanece não porque é forte no sentido humano, mas porque é verdadeira no sentido divino. Agora, aqui está a pergunta que essa história toda nos deixa. O que fazemos com palavras que não queremos ouvir? Quando Deus nos confronta através das Escrituras, através de sermões, através de irmãos fiéis, qual é nossa resposta? Fazemos como Zedequias e escolhemos conveniência política? Fazemos como Jeoaquim e tentamos queimar o que nos incomoda? Fazemos como Acabe e prendemos vozes que não nos agradam? Ou temos coragem de ouvir, ainda que doa? Porque essa é a diferença entre sabedoria e insensatez, entre vida e morte, entre futuro e colapso. A Bíblia nos ensina que Deus fala, às vezes através de profetas poderosos, às vezes através de escribas silenciosos, às vezes através de comunidades marginalizadas, mas sempre, sempre fala, e quando fala, espera a resposta. Não concordância superficial, não ritual vazio, mas transformação real, arrependimento genuíno, fidelidade custosa. E aqui está o que mais impressiona. Deus continua falando hoje, não através de novos profetas escriturais, porque a revelação está completa, mas através das Escrituras preservadas, através do Espírito Santo que ilumina nossa compreensão, através de Jesus Cristo, a palavra viva que fez morada entre nós. Jesus é o cumprimento de todas aquelas profecias ignoradas. Ele é a resposta aos escribas silenciosos. Ele é a vindicação dos derrotados. Porque Jesus também foi rejeitado pelo poder,
Também foi considerado subversivo. Também foi executado como traidor. E justamente através da maior derrota aparente, a cruz, ele conquistou a maior vitória real, a ressurreição. Ali, Deus mostrou definitivamente que não julga sucesso pelos padrões dos impérios, que poder verdadeiro não está em exércitos, mas em amor sacrificial, que vitória real não é esmagar inimigos, mas reconciliar inimigos com Deus através do sangue da cruz. Então hoje, enquanto refletimos sobre profecias ignoradas, escritas preservadas, impérios caídos, façamos isso sabendo que a mesma palavra que atravessou milênios de rejeição quer transformar nossos corações agora. Não como imposição autoritária, não como manipulação religiosa, mas como convite amoroso de pai que não desiste de filhos, mesmo quando filhos desistem dele. Deus falou, está falando, continuará falando. A questão nunca foi se Deus fala. A questão sempre foi se nós ouvimos. E que possamos ouvir não com ouvidos apenas, mas com corações abertos. Não para julgar outros, mas para sermos julgados pela verdade. Não para usar a Bíblia como arma, mas para sermos transformados por ela como medicina. Porque a palavra que derrubou impérios pode erguer vidas quebradas. A palavra que sobreviveu à perseguição pode sustentar você na sua luta. A palavra que foi escrita em silêncio por gente derrotada carrega vitória eterna para quem a abraça com fé. Que o Senhor Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, habite ricamente em seus corações. Que você encontre nele não apenas conhecimento histórico, mas relacionamento transformador. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que nem impérios nem circunstâncias podem tirar, guarde seu coração e sua mente. E que você, conhecendo estas verdades que atravessaram milênios, escolha não ignorar a voz que ainda fala, mas responder com fé, com amor, com esperança inabalável de que aquele que começou boa obra em você será fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para a glória de Deus Pai, hoje e sempre. Amém.